Merece um ponto na média, tá bom. Isso aí, tá joia. Então vamos lá. Quem é que interrompe a gravação? Tu é muito puxa-saco, hein, Robert? Ah, tá certo, Robert. Tá bom. Boa noite para vocês todos. Um beijão bem grande para todo mundo que está chegando aí, né? Com chuva e tudo. Olha aí, hein? Que bom que estamos em casa, né? Ainda bem. Pelo menos dessa chuva a gente se livra. Mas vamos lá. Quem é que começa do grupo da Amanda? Oi, boa noite, sou eu. Podemos começar? Pode, Paulo Eduardo. Pode começar. Então tá bom. Boa noite. O nosso trabalho é sobre o Código de Manu. É a continuação do tema do grupo 5, perdão, que apresentou na aula passada. Nós fomos interrompidos e não pudemos fazer a nossa apresentação, então vamos fazer hoje. Isso. Eu vou dar uma pequena recapitulada aqui. O Código de Manu, ele é um dos textos jurídicos mais antigos que se tem notícia. E ele é tido como a primeira organização geral da sociedade com uma interferência muito grande política e religiosa. Esses artigos que nós vamos falar, eles não possuem rigorosos termos jurídicos, pois lá há 1500 a.C., na Índia Antiga, a noção do que era ilegal ou não se dava meio que como uma correta ou boa ação de todos em qualquer momento da sua vida, tipo um código de ética da época. Por isso, não podemos esperar um senso realmente justo de justiça, porque, como já mencionei, o sagrado e o jurídico estão fortemente entrelaçados. Então, eu vou ler os primeiros artigos e vou dar uma breve explicação. Calma lá. Ai, calma que não está abrindo aqui. Ai, tô ficando nervosa já. Abriu. Não, fica não. Fica tranquila. Conosco aqui não tem enrosco. Nós acertamos tudo. O arquivo estava aberto, aí não, travou. Não, professora, não dá para enrolar muito, porque o pessoal paga a faculdade, não dá para ficar perdendo aula. Ai, coitadinho. Vai morrer por causa disso. Tá eu bom. Não, né, professora? Eu não. Mas alguns aí podem acontecer de morrer, eu acho. Ai, meu Deus. Não vão morrer, não. Ô, André. Vou dar sequência, então. Então vai. O artigo 1º. Um rei, desejoso de examinar os negócios judiciais, deve comparecer à corte de justiça em um porte humilde, sendo acompanhado de Brahma e de conselheiros experimentados. Então, esse artigo nos permite saber que o rei vindo da casta dos, me desculpa se eu pronunciar errado, Kshatriyas, ele não era detentor de um poder absoluto. A instrução Brahmani era no sentido de que o monarca, quando fosse julgar, comparecesse trajado de forma simples e acompanhado de assessores especiais. Tipo, ele não tinha total autonomia de fazer o julgamento. Artigo 2º. Ali, sentado ou de pé, levantando a mão direita, modesta em seus trajes e em seus ornamentos, que ele examine os negócios das partes contestantes. Então, pode-se considerar que isso é um senso de administração de justiça meio embrionária, né? Porque sempre vai haver uma instância superior à Corte de Justiça, de certa forma, retirando a total autonomia do rei. Artigo 3º. O artigo 3º, o 4º e o 5º, eu não vou explicar, porque ele vai dar sequência na parte do Andrew, então ele vai fazer a conclusão. Eu vou apenas ler. Artigo 3º. Que cada dia ele decida, uma depois da outra, pelas razões tiradas dos costumes particulares locais, a classe e a família dos códigos de leis, as causas classificadas sobre os 18 principais títulos que seguem. Artigo 4º.
O principal desses títulos compreende as dívidas, o segundo, os depósitos, o terceiro, a venda de um objeto sem direito de propriedade, o quarto, as empresas comerciais feitas por associados, o quinto, a ação para recuperar uma coisa dada. Artigo 5º. O sexto, falta de pagamento de honorários e salários. O sétimo, a negativa de cumprir o convencionado. A oitava, a anulação de uma venda ou de compra. O nono, a disputa entre patrão e seu criado. Então, agora eu passo a palavra ao meu colega André. Então, vamos lá, André. Opa, tudo bem? Boa noite a todos. Então, professora, tudo bem? Vamos lá. O código de Manu, o que eu peguei mais ou menos ali? Dá a entender que ele é como se fosse um código de ética, um manual de um estatuto naquela época lá, que dita o que o rei tem, como ele tem que se portar numa audiência, os trajes, os assessores, acho que é Brahmanês o nome do outro pessoal lá. Isso. Isso, Brahmaneses, né? Deixa eu ver aqui. Isso, os Brahmanes. Isso, que daí na ausência deles é os assessores, se não são brahmaneses, se não 3 assessores. E essa sequência de artigos ali, até a Amanda começou a comentar ali, eles... cadê? Deixa eu só abrir aqui também. Aqui, ó. Acho que ela leu até o 5º. A partir do 6º ali, ele fala sobre as disputas dos limites das áreas, né, as injúrias, tal. Questão de roubo, como é que é sentenciado. O 7º ali, os direitos das mulheres. Não sei se dá para comparar hoje como se fosse uma Maria da Penha, alguma coisa assim. Os 8º, as contestações. Oi? Eu acredito que não. Para comparar, porque esse direito das mulheres, ele era muito restrito, né? Não, sim, mas é que era naquela época, né, professor? Era bem diferente, era meio vago, né, as leis. Hoje é bem mais complexo, né? Sim. Foi melhorado, em geral. Então, ali é bem ralo, né? Bem enxuto a questão do... Até hoje também, né, nas atualidades, naquela época eles falam até sobre a questão como o rei tem que usar a mão dele ali numa audiência, como que ele tem que estar sentado na cadeira, enfim. Hoje é praticamente informal, isso aí não tem mais tantas regras. E... Cadê? Ali, ó, são as formas, né, quais eram submetidos ao sistema judiciário da época, como eram desempenhadas as audiências de menor potencial, sendo de imediato a sentença, onde na ausência do rei ele desempenhava determinados integrantes da sua corte, os brahmanes e conselheiros, né, no caso da I3, para ele substituir se necessário. As sentenças, acho que naquela época eram proferidas de acordo com os costumes, né, o que eles achavam que era justo para eles, sempre visando o melhor do rei, do reinado. Não sei como que era a questão da religião naquela época, acho que eles levavam bastante em conta também. Então, essa sequência de artigos, eu acho que é mais ou menos isso ali. O que é esse manual aí? Na época, era a adoração ao deus Brahma, né? Que era a principal, e além de outras religiões que também compunham, né, o quadro religioso na Índia. Até hoje existe uma variedade muito grande de... Bom, hoje eu acho que aumentou de crenças religiosas que participam, por exemplo, lado a lado, nas festividades, mas é uma variedade muito grande. Inclusive, agora, há pouco tempo, foi transmitido noticiário das festas que tiveram na Índia, das festas das cores, das flores, sei lá, mas não me lembro mais os nomes, e que há participação da população. Então, e que esses grupos de pessoas, comunidades, né, eles adotam determinadas crenças religiosas, mas todas elas convivem, vamos dizer, em harmonia, né? Um respeitando a crença do outro. É bem interessante. E eles comemoram essas festividades em nível nacional. Então, todos vão para um determinado lugar para comemorar a festa das cores, aquele colorido que eles gostam muito, né? Por isso que usam
aqueles trajes bem coloridos, com diversidade de cores muito grande. É bem interessante. E, professor, o código do Manu daria para comparar com se fossem umas normas da OAB de hoje, atuais? Não. Seria o Código de Manu, eu acho que não dá nem para comparar com uma Constituição. Né? Não dá. Não, mas se referindo às épocas, né? O que era naquela época, o significado que tinha para eles naquela época, para o que tem para hoje as normas da OAB para a gente. Seria. Pode por link. Eu acredito como uma norma de um regramento para a sociedade. Uhum. Vamos dizer, entre aspas, não dá para comparar, mas como diz você, de acordo com aquela época, seria aquilo que a Constituição, né, das legislações daquela época para a sociedade daquela época. Mas fala que daquela época. O Código de Manu até hoje é seguido pela sociedade indiana. Indiana, sim. Até hoje. Eles seguem à risca, por mais que que tenha havido legislações que alteraram aquela divisão de castas, tudo mais, mas até hoje a divisão de castas permanece sendo ainda considerada dentro da sociedade. 1947, depois da saída da Inglaterra, né, porque a Inglaterra dominou a Índia há 200 anos, e em 47, 48, ela acabou saindo, né, e liberou a Índia de qualquer controle inglês. Mesmo assim, com todo o domínio inglês, não houve nenhuma interferência no sistema adotado pelos indianos. Não, eles permaneceram da mesma maneira. É interessante, a questão das castas continuaram a ser respeitadas pela população. Então, isso tudo mostra o quanto é arraigado. Uma cultura deles, né? A cultura deles é muito, muito arraigada. Professora, fala. 1947 é o ano que foi proibido as castas, mas culturalmente eles continuam usando até hoje. Continuam usando até hoje. Diz que não, tal não, mas continuam sim, até hoje, como uma prática da sociedade atual. E considerando que é uma coisa, é um paradoxo tão grande, e, no entanto, a Índia é um centro científico altamente desenvolvido. A parte de informática, a parte de saúde na Índia é muito desenvolvida. Os centros médicos são muito desenvolvidos. Fala. Só uma dúvida para eu finalizar aqui, o negócio ali que eu tive, né? Referente à palavra do rei ali, né? No caso de quem está ouvindo na sentença ali. Ela é absoluta ou é contestável? Não é, vamos dizer, não seria contestada pela população, né? Por alguém que representasse a população. Mas ela teria... porque eu pesquisei e não consegui encontrar isso. Porque a palavra, vamos dizer, do rei, ela estaria respaldada no aconselhamento dos sacerdotes brahmanes e dos conselheiros, que eram o alto, vamos dizer, a elite que constituía a administração do reino, né? Sim, e ele diz que são 3 conselheiros, né? Tem que ser 3 conselheiros. Pois olha, eu não lembro disso. Que fazem parte vamos dizer, da comitiva do rei, né? E auxiliam o rei, aconselham. Quer dizer, na verdade, o rei acabava sendo o quê? Somente um mero transmissor das determinações que os sacerdotes brahmanes, eles... orientavam?
que decidiam, né? E os próprios conselheiros também. Quer dizer, acabava sendo alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, quem decidia mesmo eram os conselheiros e os sacerdotes. Eles é que Então tá. manipulavam a situação. Vou deixar. Atualmente, a Índia, se não me engano, a Índia é parlamentar, se não me engano, se eu não estou errada. Eu não sei se estou errada, mas eu acho que é parlamentar. Tem primeiro-ministro e tal. Se não me engano, eu acho que é parlamentar. Bom, o esquema político tenha mudado, né, talvez. Mas não por influência. É interessante que não por influência inglesa. É interessante isso. É por uma decisão que a própria sociedade, né, política, a elite política decidiu e organizar dessa forma. Bom, Andrew terminou, Andrew? Isso, tipo, da sequência aqui agora. Hã? Agora eu, prof. Agora quem é que vai falar? A Camila? Isso. Então vamos lá, Camila. Então, eu vou ler alguns artigos e vou falar uma breve explicaçãozinha assim sobre eles. Artigo 11º. Qualquer que seja o lugar em que sentam 3 brahmanes versados nos Vedas 2, presididos por um brahmane muito sábio escolhido pelo rei. Essa assembleia é chamada pelos sábios a Corte de Brahma de 4 faces. Artigo 12º. Quando a justiça ferida pela injustiça se apresenta diante da corte e os juízes não lhe tiram o dardo, eles mesmos serão por estes feridos. Aqui diz que quando os juízes não condenam devidamente as pessoas pelos seus erros, eles estão se autocondenando por causa da injustiça. Artigo 13º. É preciso ou não vir ao tribunal falar segundo a verdade. O homem que nada diz ou profere uma mentira é igualmente culpado. Aqui fala basicamente que omitir algo que você sabe a respeito de um crime é a mesma coisa que praticar o crime, né? Que a gente não pode esconder. Imagine se essa lei valesse aí para o pessoal que vai depor na CPI. Estava todo mundo enroscado. Todo mundo no xadrez. Todo mundo no xadrez. Artigo 14º. Por toda parte em que a justiça é destruída pela iniquidade, a verdade pela falsidade, sob os olhos dos juízes, eles são igualmente destruídos. A justiça e a verdade possuem o mesmo valor, e caso elas sejam contrariadas, são igualmente condenadas. Artigo 15º. A justiça fere quando a ferem, ela preserva quando a protegem. Guardemo-nos em consequência de ofender a justiça, com medo que, nós a ferirmos, ela nos castigue. Tal é a linguagem que deve ter os juízes ao presidente quando vem disposto a violar a justiça. Nesse artigo, diz que nós não violamos a justiça pelo medo da condenação, né? E não porque a gente é pessoas corretas. E é isso. Agora eu passo a palavra para o Gilcinei. Tá bom, então. Vamos lá, Gilcinei. Estou aqui, professora. Fala. Tá, eu vou comentar um pouco sobre o artigo do 16º ao 20º daí, tá? O artigo 16 fala sobre a representação da justiça com a figura de um touro. E fala que a justiça não pode ser ofendida. O artigo 17 coloca a importância da justiça com relação ao homem, assim, sabe? Ele fala assim, a justiça é o único amigo que acompanha os homens depois da morte, porque qualquer outro afeto é submetido à mesma destruição do corpo. A relevância da justiça para o homem, assim. O 18º seria como se fosse a repartição do julgamento daquilo, sabe? Ele fala que a responsabilidade das pessoas envolvidas sobre aqueles 2 constantes na causa, 1/4 da justiça sobre a testemunha, 1/4 também sobre os juízes e 1/4 sobre o rei. O 19º coloca... São os julgadores, né? Isso, que são os 4, né, as 4 partes, né? 4 partes, Isso. O 19º coloca, no caso de condenação, aquilo que a professora falou sobre a responsabilização, né? Eles são isentos, o rei é inocente, o juiz é isento de qualquer tipo de censura. E o artigo 20 coloca, no caso de
que o príncipe escolha usar intérpretes da lei, eles têm alguns critérios, que é aqueles conselheiros que o Andrew colocou no começo, que eles têm que ser brahmanes, agora vem uns nomes bem trava-língua, professor. Kshatriya, Vaisya, e não pode ser nenhum tipo de homem servil. Sei. Aí agora eu passo para a Laisa. Então tá bom, vamos lá. Oi, prof. Oi. Então, no caso, ali no artigo 21, explica que quando um rei ele é interrompido ou então julgado por um Sudra 5, que seria como se fosse um trabalhador comum hoje em dia, a gente pode considerar que o reinado dele, no caso, está quase vencendo, porque isso é considerado uma falta de autoridade. Ali no artigo 22, diz assim, no caso, deixa eu ler para a senhora. O país habitado por um grande número de Sudra, frequentado por ateus e desprovido de brahmanes, é logo destruído pelas devastações de fome e da moléstia. Ou seja, um país com mais trabalhadores Sudras do que brahmanes, que seriam os governantes que administram o país, morre de fome e enfermidades. No artigo 23... Pela ignorância, né? Pela Sim. ignorância. Exatamente. Lá no artigo 23, colocando-se na cadeira em que ele deve administrar a justiça decentemente vestindo e concentrando toda a sua atenção depois de haver prestado homenagem aos guardas do mundo, os Lokapalas, que o rei ou o juiz nomeado por ele comece o exame das causas. Então, isso significa a administração de um país, ela só começa quando é escolhido um rei ou então um juiz. Logo em seguida é feita uma homenagem aos Lokapalas, que no caso, como o Código de Manu, ele é a lei baseada na religião, os Lokapalas, eles seriam então os guardiões, os guerreiros do mundo. E tudo isso tem que ser feito então de uma forma como se fosse um ritual com uma vestimenta adequada. No artigo 24, diz assim: considerando o que é vantajoso ou nocivo e se ocupando principalmente de reconhecer o que é legal ou ilegal, que ele examine todos os negócios das partes, seguindo uma ordem de classes. Ou seja, mesmo sabendo do que é nocivo ou vantajoso, ele deve sempre analisar os negócios na sequência das classes. Quais seriam essas classes? Primeiro, brahmanes, no caso seriam os governantes da época. Daí, essa daqui, eu não sei se está certo, prof, porque eu peguei num site, mas diz aqui que tem os Kshatriyas, que seriam os guerreiros, os Vaishyas, que seriam os comerciantes, né, os empreendedores, e por último, os Sudras, que eles seriam considerados, então, camponeses, trabalhadores braçais. Certo? Aí, no artigo 25, diz assim: que ele descubra o que se passa no espírito dos homens por meio dos sinais exteriores, pelo som da sua voz e a cor da sua face, seu porte, o estado do seu corpo e seus olhares e gestos. Ou seja, que ele tenha empatia, saiba analisar os sinais físicos e emocionais da sociedade, no caso do indivíduo. Finalizei. Certo, tudo bem. Oi, professora, tá me ouvindo? Tem agora a Samira. Isso. Então, o artigo 26, ele meio que complementa um pouco sobre os artigos anteriores que a Laisa falou, e ele diz assim: conforme o estado do corpo, o porte, a marcha, os gestos, as palavras, os movimentos dos olhos e da face, se adivinha o trabalho interior do pensamento. Ou seja, ele diz que a partir dos aspectos físicos daquela pessoa, o que ela transmitia a partir da sua imagem, digamos, o que ela fazia, meio que iria mostrar qual era a sua intenção e o que ela pretendia fazer. A partir do artigo 27 até o 30, que são os que eu vou falar e finalizamos neles, eles falam um pouco sobre a questão de herança. E no artigo 27 diz: o bem por herança de um menor sem protetor deve ficar sob a guarda do rei até que ele termine seus estudos ou saia da infância, isto é, até os seus 16 anos. Normalmente, quando os pais morriam naquela época, a herança era entregue ao irmão mais velho, que ficava responsável por cuidar dos irmãos mais novos e toda a herança da família, né? Mas aqui, como diz esse artigo, nesse caso, quando não tinham a quem cuidar, quando não tinha esse cuidado, ficava tudo para o rei. Ele quem cuidava de toda essa parte. Talvez poderia ser
por conta de não ter irmãos para cuidar dele, né? Ou por algum outro obstáculo para não ter esse cuidado. O artigo 28 fala a mesma proteção deve ser concedida às mulheres estéreis, aquelas que não têm filhos, as mulheres sem parentes, aquelas que são fiéis a seu esposo ausente, as viúvas e as mulheres atingidas por uma moléstia. Em primeiro momento, quando a gente lê a mesma proteção, dá até para a gente pensar que era uma proteção para as mulheres, né? Mas se a gente for ver, era algo que, mesmo protegendo elas, o rei cuidando da herança delas, seria um modo de subordinação, né? Que era como elas viviam naquela época. Em todo momento tinha alguém que tinha que estar cuidando delas sob a guarda de alguém. E um exemplo disso... É uma coisa interessante, Samira, inclusive nessa reportagem que saiu sobre a Índia, os costumes, né? As mulheres viúvas, elas vão para uma, não sei se uma instituição, alguma coisa, e elas daí, praticamente a vida para elas acaba, assim, em contato com a sociedade geral, acabou. Morreu o marido, ficou viúva, ela vai, não tem outro marido, então ela acaba ficando junto com essas mulheres nessa instituição, onde elas vivem lá, se alimentam, dormem, passam o dia lá nessa instituição. Então tem umas festas, né? Daí que elas comemoram, mas entre elas lá, elas não têm contato com outras pessoas. Então a reportagem que saiu, inclusive elas tinham o véu que elas usavam e tal, e ele conseguiu eu acho que ele era um sacerdote ou um conselheiro, ele conseguiu aprovar uma lei que eximia, quer dizer, tirava das mulheres essa obrigação do uso constante do véu. Então foi como para eles lá representou um passo muito grande de uma certa liberação, uma certa liberdade para as mulheres. Pela madrugada, gente, eu caí dura de costas quando vi aquilo. Mas, enfim, né? Cada casa com o seu uso, cada roca com o seu fuso. Então lá a cultura é essa, eles aceitam, né? Sim, alguns avanços, mas bem pequenos, né? E usando de exemplo disso, que elas eram sempre dominadas por alguém, tem um artigo que é bem mais para frente, que a gente não vai citar eles, mas é o artigo 420, que ele diz que uma mulher está sob guarda de seu pai durante a infância, sob a guarda de seu marido durante a juventude, sob guarda de seus filhos em sua velhice. Ela não deve jamais conduzir a sua vontade. Então, vemos que até no caso da herança, em tudo, ela sempre estava subordinada a alguém, sempre devia prestar contas a alguém e não tinha nenhuma liberdade, né? Não tinha liberdade, isso mesmo. Aí, até hoje é isso. Eu acho que ainda existe uma forte tendência que as coisas fiquem desse jeito. Fala. Sim. Aí temos o artigo 29, que diz que um monarca justo impõe aos parentes que tentarem se apropriar dos bens dessas mulheres durante a vida o castigo reservado aos ladrões. Então, dá para ver como roubo, né, se eles fizessem isso, se eles tentassem se apropriar desses bens, e tinham esse mesmo castigo, que já vemos que eram castigos severos que tinha nesse código de normas. Aí temos o artigo 30, finalizando já, que ele diz que um bem qualquer cujo dono não é conhecido deve ser proclamado ao som do tambor, depois conservado em depósito pelo rei durante 3 anos. Antes da expiração dos 3 anos, o proprietário pode retomá-lo, e depois desse termo, o rei pode abdicá-lo para si. Então, o rei ia guardar os pertences de alguém que tivesse desaparecido e nunca mais aparecesse, enfim, por 3 anos. E durante esse período, se a pessoa não aparecesse de novo, ou ninguém conhecido, enfim, o rei podia pegar para ele mesmo. E o que a gente conclui desse trabalho, dessa parte aqui, acho que um dos pontos aqui da parte que eu li, seria isso, sobre a subordinação das mulheres que elas tinham, eram
sempre deviam prestar contas a alguém, sempre viviam sob proteção de alguém, mas não era bem uma proteção, né? E toda essa questão, não só as mulheres, mas também os menores, enfim. Era uma sociedade bem desigual também, né? E finalizei a minha parte, não sei se ninguém tem mais algo a colocar. Tá certo, então. É a Cris Cardoso falando. É a submissão, total submissão, né? Realmente, era uma submissão. É até hoje, praticamente ainda, até hoje, não existe liberdade nem de expressão, né? Nem de pensamento, então, fica só para cada uma e ninguém fala. Muito bem, então. Agora vamos para o 7º grupo e 8º. Eles vão falar sobre a lei de Moisés. Vamos lá. Tem o Mateus, o Daito, Larissa, Moisés e Amanda, Rafaela. Tem a Luciane também, professora. Luciane. Então, tô aqui. Luciane o quê? A Luft, né? Luciane Bueno Luft, Isso. Muito bem. Ótimo. Então, pode começar. Quem é que vai começar? Boa noite, professora. Eu sou a Amanda. Boa noite. A gente vai falar sobre a lei de Moisés, ou a lei mosaica, né? Como falam, que na teoria foi dada por Deus no Monte de Sinai, por intermédio de Moisés, da onde vem o nome, né? E é uma das maiores fontes do direito que existe. Infelizmente, ali pelo que eu pesquisei, é muito pouco estudada ainda. Onde o povo de Israel havia saído do Egito, onde foi cativo por mais de 400 anos, que na teologia judaica e na bíblica, Deus fez o mar se fender para seu povo passar livre. Após da libertação, o povo escolhido fica no deserto até chegar a Canaã. Aí Moisés e seu irmão Arão são os líderes do povo. Era um povo que vivia sob o jugo do faraó do Egito, que vivia na escravização e não tinha suas próprias leis na época. Somente com a libertação do povo, eles passaram a ter suas próprias leis. Que ainda de acordo com a história, que Deus convocou Moisés com seu próprio dedo e para escrever lá na pedra os 10 mandamentos. E a lei fundamental do povo hebreu, e que inaugurou o direito constitucional, portanto, tem a origem divina. Essa é a minha parte, eu vou passar para a Luciane agora. Certo. Amanda. Tá bom. Boa noite, professora. Boa noite. É a Luciane aqui. Bom, eu vou falar sobre o Pentateuco, né? O significado do livro do Pentateuco, né? No caso, são 5 livros. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Entende-se que esses livros são os livros que servem como fundamento para o restante das Escrituras, e tendo sua autoria o grande líder hebraico Moisés, né? Muitas passagens que o atribuem, né? Por isso chamado de Lei de Moisés. A autoria mosaica ou mosaico. Considera-se que o Pentateuco mescla narrativas e legislação. Sendo assim, Moisés era nosso legislador. Quando nos referimos a Pentateuco, listamos que ele está repleto de instruções, né? Uma abordagem errada pode causar confusão, engano e até interpretações e aplicações errôneas. No caso, até das 3.000 pessoas que ele mandou executar, né? Quebrando a principal das leis, não matarás. A partir do Pentateuco, Deus é colocado como o autor principal, né? O Pentateuco, além de lei, é uma manifestação de Deus. Essa é a minha parte, eu vou passar para o Mateus. Boa noite. O áudio está funcionando? Quem está falando? É o Mateus. O Mateus. Tá, Mateus, vamos lá. Pentateuco é uma palavra grega que significa 5 rolos ou 5 livros. Ela é composta pelos livros de Levítico, Êxodo, Números, Deuteronômio e Gênesis, da Bíblia judaica. A mescla desses livros dá origem à Torá, ou lei, e tem a sua autoria ligada a Moisés.
mas um pouco mais à frente a gente vai estar abordando enfim, algumas incongruências históricas sobre essa questão. Podemos afirmar que as leis de Moisés podem ou não ser um conjunto de leis modernos. E, bom, eu estou um pouco nervoso, professor, então vou pedir desculpa aí por um momento. Viu? Não, vai com calma. Eu tenho essa limitação, então peço desculpas a todo mundo. Podemos afirmar que esses escritos podem ou não ter a autoria de Moisés, pois este narra sua própria morte nos livros. Contudo, vale ressaltar que o Pentateuco não é um código moderno de leis ou uma simples história compartilhada por um povo, pois este trata-se de um pacto entre Deus e seu povo, o povo de Israel, onde esses livros teriam sido escritos no Monte Sinai, interligando sua autoria a Moisés. Todavia, a Bíblia aponta para algumas incongruências acerca da autoria desses livros, dado que o Pentateuco possui características narrativas e legislativas que vão desde o período patriarcal, século XVIII, até o século V a.C. A partir disso, surgem as siglas JE, D e P, que terão sua possível origem em santuários, denominados de javistas, eloístas, deuteronomistas e sacerdotais, que eventualmente passariam a integrar o Pentateuco. A partir de agora, abordarei as características que compõem essas fontes. Javistas. A fonte javista caracteriza-se pelo nome de Javé, abordando a origem do mundo humano e de Israel, além de narrar patriarcas e a peregrinação pelo Egito, até a morte de Moisés. Sua linguagem é concreta e imaginativa. Deus é antropomórfico, isto é, manifesta-se através de um homem que está próximo e convive com o homem. A segunda fonte é a fonte eloísta. Designa Deus pelo nome de Elohim, utilizando o nome de Javé apenas após a morte de Moisés. Também aborda os patriarcas e o êxodo do Egito e a sua concepção de Deus espiritual, utilizando de figuras como anjos e profetas para se comunicar com o homem. A terceira fonte são os deuteronomistas. É uma fonte que se destaca pela utilização da oratória, caracterizada por formas estereotipadas, não sofrendo alterações, centralizando o culto em Jerusalém, abordando o amor de Deus e a escolha de Israel como seu povo. E a última fonte faz uso de genealogias cronológicas, números e sua linguagem repetitiva e monótona, dando ênfase à soberania divina sobre a criação, e no livro de Levítico é possível identificar-se os traços onde se expressa o interesse pelo culto. Bom, é isso. Eu peço desculpas a todo mundo aí pelo erro no início. Tá certo. Mas acontece, inclusive, toda essa, vamos dizer, historização que é feita, né, nesses livros, mas existe a legislação e ela não é muito paternal, não. Ela é muito radical. Então, é uma legislação assim que escreveu, não leu, mal comeu. Então, não tinha muito essa paternalismo, né? Dizer que eu escolhi por Deus e olha, alguma coisa nesse sentido, porque, na verdade, era uma legislação muito severa, inclusive, nas relações, questão das relações sociais, uma série de situações. Então, vamos lá. Depois do Mateus, quem é que vai falar? Daito, professora. Boa noite. Daito. Boa noite. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as contradições entre Moisés e Jesus. Para isso, eu vou fazer uma hermenêutica aqui de alguns textos que eu usei como base, entre eles o texto que a professora passou e mais alguns, citando principalmente o professor Rafael Nittli, para a gente fazer uma análise de como o direito se comporta ao passar do tempo. Bom, primeiramente, o autor coloca que a figura de Jeová não pode ser colocada como Deus onisciente, onipotente e onipresente, pois isso seria antropomorfizar, que é a tendência para atribuir características humanas a deuses ou a seres sobrenaturais. Além disso, o Deus de Israel era dominador, não tinha complacência, não aceitava derrotas e os derrotados eram punidos com a morte. Por consequência, o amor até hoje não se instalou em Israel. De fato, né? E ainda de acordo com o autor, há uma contradição no que Jesus dizia,
que não mudaria as leis de Moisés, mas o fez. Ele praticamente sintetizou os 10 mandamentos em 2, ficando assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus chama a Deus de meu Pai, e Deus agora é mais bondoso, carinhoso e contemplativo, e não interfere na vida dos homens, que possuem livre-arbítrio, tanto que ele não interfere no sacrifício do seu filho, tudo aquilo que a gente conhece, porque isso seria interferir no livre-arbítrio, seria se contradizer. E o autor apresenta a justificativa de Jesus para fazer essas mudanças, que está presente em Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 19. Eu vou ler um pedacinho aqui só para a gente entender. Jesus disse: não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Bom, por fim, o autor completa que a contradição continua quando Jesus diz que todos seremos salvos pelo perdão, pelo arrependimento. Pois aqueles que amam o Mestre não têm problemas com o perdão. E ele continua aqui falando que Jesus era bem consciente com isso, citando aquela frase de Jesus que ele disse, livrando a mulher adúltera de ser apedrejada pela multidão, que é: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E agora a Larissa vai falar um pouco mais sobre esses mandamentos. Muito bem. Olá, professora, boa noite. Boa noite, colegas. Boa noite. Como os meus colegas estavam falando, né, da lei de Moisés, também conhecida pela lei do Talibã, dente por dente, olho por olho. O Deus de Moisés e também de Abraão, Isaque e Jacó ficou na história conhecido por Jeová, e também chamado pelo clã de Abraão como o Deus de Israel. Israel, para quem não sabe, foi Jacó, né? Nas palavras do mestre Jesus, denotam a dureza desse Deus, que ficou conhecido pelo Deus guerreiro. Os antigos gregos se inspiraram num provérbio que ficou conhecido assim: 3 tipos de pessoas que pagarão caro perante o tribunal do Altíssimo: os que não sabem e não perguntam, os que sabem e não ensinam, e os que ensinam e não praticam. Tem quem ache o termo muito duro, né, para o ser humano atual, visto que toda regra tem sua exceção. Eu vou falar um pouco de umas das leis de Moisés, mas eu não vou falar muito porque os próximos colegas vão, acho que, falar sobre isso, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Crer ou atribuir algo que não a ele, né? Fazer imagens com propósito de adoração, fazer ídolos para outros adorarem, fazer figuras humanas, curvar-se a um ídolo, adorar ídolos. Veja, são bem parecidos, mas cada uma é uma. Oferecer nossos descendentes a Moloque. Moloque é um demônio, o nome de um demônio, e também o nome de um deus, tá? Praticar a feitiçaria de OB, sei lá o que é isso. Praticar a feitiçaria de Ikindoni, não sei se estou falando certo, mas é um nome bem complicado. Estudar práticas idólatras, fazer figuras de pedras, plantar árvores dentro de santuários, jurar por ídolo, convocar o povo para idolatria, dentre outras, que são 58, né? Se eu falar muito aqui, daí o próximo grupo fica sem muito ter o que falar. E também o que eu tinha deixado para falar, os meus colegas também falaram bem. Então, a minha parte é só essa, professora. Certo, tá bom, então. Então, aqui tem alguém, todos já falaram. É a Larissa Vaz. O Moisés. Tem o Moisés que vai falar ainda. Moisés não, professora, o Moisés pegou dispensa nessa matéria. Ah, é? Então, precisa tirar fora ele. E quem é que vai falar? Então, a parte de vocês foi toda falada.
Tem alguém para comentar alguma coisa? Não. Não, né? Então, muito Professora, na verdade... Fala. Eu achei interessante ali, eu estava lendo um pouco sobre essas leis mosaicas, e o Dayton falou ali sobre a divergência entre Cristo e Moisés. Eu estava lendo e encontrei um texto ali, os 300 anos que se sucederam ali à morte do último seguidor de Jesus, que era João, teve quase 300 anos de discussão, né, muito acirrada, por sinal, entre os católicos, os gnósticos e os marcianitas, né, justamente por causa desse ponto, por não entenderem a personalidade de Cristo ligada a Moisés, porque o passado Moisés ensinava uma coisa, Jesus ensinava outra. Os gnósticos, por exemplo, defendiam a ideia que para escrever a Bíblia tinha que escrever tudo o que existia de rolos, né, de pergaminhos do passado. Já a Igreja Católica defendia que tinha que ser seleto, né, o que era para compor a Bíblia. E Marcião, que posteriormente veio os seguidores deles, que eram os marcianitas, diziam que não podia escrever nada do Velho Testamento, porque, segundo ele, o Deus do Velho Testamento era incompatível com o Deus de Cristo, né, que Jesus ensinava. Então, para ele, existia dois deuses. Eu achei muito interessante. Eu li bastante sobre isso aí. Eu comecei a ler, cheguei à mesma conclusão que o Dayton apresentou aí. Então, eu busquei um pouco mais. Achei bem interessante. Então, tá. É bem interessante mesmo. Essa discussão. A gente pensa que a coisa correu tudo pacificamente, mas existem muitas divergências, né, de ideias, e isso tudo gera uma série de debates, até que se resolva para que lado o pêndulo vai tender, né, vai pesar, daí demora muito que a coisa realmente ela seja, né, que dê para realmente tomar uma posição. E, na verdade, é evidente que Moisés, conduzindo o povo hebreu através do deserto para chegar à Terra Prometida, é evidente que ele tinha que também ter um certo controle com aquela comunidade. Caso contrário, ele não conseguiria controlar, né? Tanto que quando ele se afasta, eles perdem o rumo, né? Ficam sem controle. Quer dizer, a falta de um líder é realmente o que conduz uma sociedade. Ela fica meio perdida. É necessário ter uma liderança equilibrada, né? Que realmente possa conduzir uma população, uma sociedade para caminhos tranquilos, seguros, né? Então, isso tudo é importante. Muito bem, Claudemir. Gostei da participação. Então, vamos agora para o 8º grupo. É a Janaína, a Jennifer, o André Duda, Kelly e o Bruno Mota. Certo? Tem mais alguém que faz parte? O Yuri também, professora. O Yuri. Então, Yuri. Muito bem. Então, vamos lá. Quem começa? Boa noite, o Yuri. Boa noite, professora. Nós focamos o nosso trabalho apresentar de forma nos seus capítulos e vamos apresentar primeiro um panorama histórico ali de Gênesis, o pontapé, o início das coisas. Então, partimos do capítulo 5, onde foi nos dado para apresentarmos. Então, em Gênesis 5, no seu versículo 1, diz assim: Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. E assim em diante vem as genealogias até perpassar o final do capítulo. O capítulo 5 do livro de Gênesis é onde o autor relembra as ideias expressadas nos capítulos anteriores, no caso, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4, sobre a criação. E nestes capítulos acontecem questões excepcionais até o presente momento.
visto que até o presente capítulo não existia qualquer menção genealógica estruturada, ou seja, não existia genealogia. O povo do Antigo Oriente, mais precisamente este povo, o hebreu, tinha um apego significativo com a herança familiar. Eles lembravam dos seus antepassados, e lembrar dos seus antepassados era trazê-los de volta à vida. Então, o respeito às genealogias era tão grande que se tornou impensável manchar as memórias dos seus antepassados. Por essa razão, era mantido registros cuidadosos das gerações. Percebe-se essa questão importantíssima nos livros de 1 Crônicas e 2 Crônicas, onde seriam os receptores de todas as genealogias mencionadas nos livros de Gênesis e os outros integrantes da Torá. A ideia de um Deus criador e criando todas as coisas são importantes nesse capítulo, pois ele trata de trazer o resultado imediato desta criação, ou seja, haja luz, e assim se fez aos 6 dias, e Deus descansou no seu 7º, fazendo-se palco para conexões futuras com a suposta genealogia de Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, descendentes da família real hebreia. Uma questão interessante colocada neste capítulo era a percepção que os viventes tinham uma expectativa de vida de 900 anos. É citado, então, o famoso ancião Matusalém, homem a qual viveu quase 1000 anos. Temos, provavelmente, nestes povos do Oriente, e uma explicação para essa datação tão longeva, é que a contagem de anos desse povo era totalmente diferente da nossa contagem. Então, a sua contagem podia ser no mesmo ano, 5, 10 vezes, e se completava esses anos. Então, é essa explicação mais aceita pelos historiadores pela longa vivência dos homens e das mulheres de Gênesis. O livro de Gênesis também, professora, traz a perspectiva que existia uma espécie de mandamento moral, onde o homem tinha algumas regras, porque inexiste algo que estabeleça o mandamento em Gênesis 5. Porém, em Gênesis 3, o Criador deu uma ordem, que o homem não deveria, de forma expressa, comer do fruto proibido. Embora não tenhamos registros normativos, temos uma norma espiritual, e daí abre-se essas aspas, que foi dada ao homem visando que essa ordenança do início dos tempos era obedecer o seu Criador, ou seja, a ordem que é expressada em Gênesis, aqui mais precisamente em Gênesis 5, se percebe que Deus cobrava, esse Criador, ele cobrava apenas a obediência, ou seja, não existia qualquer outra regra, mas sim uma obediência espiritual pelos seus mandamentos. Então, partimos ao capítulo 6. No capítulo 6, Gênesis 6, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, e as filhas dos homens eram formosos, e tomaram para si mulheres de todas as escolheram. Aí partimos para o versículo 5, que diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má e continuamente má. Então arrependeu-se o Senhor, verso 6, de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então no capítulo 6, esse capítulo foca a informar o aumento populacional da humanidade, traz em foco no seu capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4, a queda da humanidade no pecado. Ou seja, aquela primeira ordenança que é mencionada no capítulo 5, a ordenança de obedecer o seu Criador, a queda do homem. Aqui é citado ainda que os filhos dos homens se relacionaram com os filhos de Deus, se relacionaram com as filhas dos homens, trazendo alusão que esse tipo de relacionamento era desaprovado pelo Criador. A cultura de Gênesis 6 é de uma total governança de Deus para tanto com os homens, e os homens governavam as mulheres. Os homens tinham uma dominação sobre as relações formais e as relações informais. Tanto que eram as mulheres, não eram as mulheres
que ficavam como protagonistas nas genealogias que são citadas em Gênesis 5. As mulheres tinham um símbolo, no tempo antigo, de desaprovação moral, e como sendo aquela que foi culpada pela queda do homem, acontecido nos seus capítulos anteriores. Então, teve seu ápice dessa relação de Deus com os homens e as mulheres, quando é citada que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Por isso, Deus se desagradou. Tanto é que essa linguagem, aqui em Gênesis, ele cita, primeiro, os filhos dos homens, os filhos de Deus, e depois cita filhas dos homens. Cita filhas dos homens, não porque homens não se tinham relacionamentos com esses povos escolhidos, filhos de Deus, mas mulheres de Deus, supostamente, mas porque o autor aqui trata de colocar as mulheres, porque ela já tinha um conceito e já apontava uma desaprovação. Então, por isso, ele cita filho dos homens, para já trazer uma desaprovação pela própria mulher. Por isso, ela era tida como a culpada da queda dos homens. No versículo 5 ao 10, é taxativo de informar que os homens desagradaram a Deus. E com isso, Deus tomou uma atitude de anunciar o dilúvio em Gênesis 6, versículo 11 ao versículo 12. E em Gênesis, a terra inundada, resultando na sobrevivência de um casal de cada espécie, a família de Noé. E a família de Noé. Então, o parto ao final, no seu capítulo 7, daí os colegas de trabalho vão continuar a explanação desses conceitos, onde diz assim no seu capítulo 7, verso 1, depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim, nesta geração, e de todos os animais limpos tomará para si 7 e 7, macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves, 7 e 7, macho e macho, e assim por diante. Então, se percebe que aqui em Gênesis 7, Deus fez um anúncio a Noé, para que ele entrasse na arca. Então, é citado em Gênesis 1 ao Gênesis 5, esse capítulo vem tratar sobre essa promessa que é feita pelo seu Criador, que Deus cuidaria de Noé. Então, Noé entra na arca com a sua família, supostamente o povo escolhido, os seres viventes, e todos aqueles que ficaram fora da arca, eles foram exterminados, sobrando apenas a família de Moisés. Quando a família de Moisés sai da arca, eles têm agora um objetivo, uma missão. A missão era criar agora novas leis, criar novas relações e desenvolver uma sociedade. Por isso que há um divisor de águas a partir do capítulo 7. O capítulo, na visão aqui da Torá, no Pentateuco, nessa lei mosaica, onde há esse pontapé, aqui, a partir desse momento, capítulo 7, se começa verdadeiramente a se construir a história. Porque aqui as relações vão se aprofundar, as nações vão surgir, e a partir desse momento vai ser criadas leis, atos normativos, conselhos e reinados. Então, essa foi a explicação do panorama histórico do capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, onde o homem, no capítulo 7, cria essas relações individuais e coletivas, e a partir desse momento cria-se as suas leis. Agora os demais colegas vão continuar a explicação, professora. Muito bem, Yuri. Muito bem. Quem continua? Sou eu, professora, Janaína. Então, professora, eu vou falar um pouco do capítulo 8, o 9 e o 10. O capítulo 8, ele conta um pouco sobre o término do dilúvio, né? Que aconteceu. E lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal e de todo o gado que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas.
O acontecimento do dilúvio, que vinha seguindo sua firme e severa trajetória de julgamento e punição, o juízo divino, de agora em diante realça seu propósito. Noé não ouvia de Deus por muito tempo, mas ele continuava ali. Contudo, Deus jamais se esquecerá de Noé, nem de cada um de seus compromissos. O único esquecimento de Deus se autoimpõe em relação aos pecados de seus filhos e amados e sinceros. Desculpe, eu estou meio nervosa. Então, ele ficou na arca, né, por causa do juízo divino. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes do Ararat. O texto não relata que a arca tocou o pico do Monte Ararat, que tem cerca de 5.137 metros, mas que a grande barca encalhou na região montanhosa de Ararat, ao norte da Mesopotâmia e a leste da atual Turquia. Segundo as mais recentes descobertas e estudos arqueológicos, a Arca de Noé atracou ao sul de Arartu, ao norte da Síria, na Armênia. Faz tempo já, eu assisti um noticiário, o noticiário não era noticiário, era de estudos arqueológicos que estavam fazendo e procurando, estavam pesquisando vestígios da onde acusava que a Arca de Noé havia ficado, né? Quando acabou o dilúvio, passou toda aquela água, se esvaiu, e a arca permaneceu. Então, eles estavam atrás para comprovar se realmente houve essa arca, o que aconteceu. Então, pessoas estudiosas, né? Arqueólogos, estudiosos, época e tal. Realmente, professora, tem um canal mesmo que todo sábado às 7h30 da noite passa sobre a história da Bíblia, né? Bem interessante mesmo. Eu já vi alguns episódios. Então, voltando, é bem interessante mesmo. Passa no Discovery, no History, quer dizer. Eu acho que é isso aí. É bem legal. Então, voltando aqui, então ele solta, né, a pomba para ver, né? E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancado uma folha de oliveira de seu bico, e soube Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então, é notável como muitos eventos bíblicos passaram para a história como os mais significativos ícones da humanidade. O símbolo universal da paz, conhecida hoje em dia, teve origem em Gênesis. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, e nem tornarei mais a destruir todo o ser vivente, como fiz. Então, o Noé decide expressar seu agradecimento, a sua alegria para o Senhor por meio de oferecimento de incenso, baseado na queima de animais puros, ou seja, o holocausto. Na língua, então, ele fez meio que um churrasco, assim, né? Me permite dizer. Então, agora eu vou falar um pouco do capítulo 9, que fala sobre Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. É onde Deus começa a estabelecer uma aliança com Noé, né? Essa foi a ordem divina. Noé recebeu a mesma ordem que foi recebida por Adão, e pelos mesmos motivos. Esse era um novo começo, um mundo despovoado, agora haveria de ser repovoado. Os propósitos divinos exigiam novas determinações. Muitos destinos humanos estavam em jogo.
é uma autêntica bênção divina quando ele altera periodicamente a nossa vida e as nossas missões. Noé foi o segundo pai da humanidade, né? Segundo a fonte onde eu pesquisei. O ser humano deve ser temido. A Adão havia sido ordenado que exercesse o domínio sobre o mundo e Noé recebeu aqui a mesma autoridade. Adão não abatia animais a fim de comer, ou pelo menos o vegetarianismo parece ser feito parte da vida no paraíso original. Então, Adão não matava os animais, né? A partir daí, Deus já tinha permitido a matar animais. Deixa eu me achar. Mas agora os animais teriam razão para temer, serviriam como alimento. Uhum. O temor de vós e o pavor de vós serão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão, são entregues. Mesmo diante de uma terra inóspita, a bênção de Deus garante que o ser humano é dado todo o poder sobre a criação de Deus na terra. Né? E a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comerás. A expressão original hebraica, com sua alma, ressalta a estreita relação que existe entre sangue e a vida de todos os seres viventes sobre a face da terra. A vida é um dom misterioso de Deus e não cabe ao ser humano tentar aumentar ou prolongar essa força vital dentro de si, comendo a vida que está presente no sangue das criaturas. A permissão de tirar a vida foi limitada à vida animal, mas os homens cruéis, predadores, começaram a matar-se uns aos outros. E isso nunca mais parou. E certamente requerei o vosso sangue, o sangue de vossa vida, da mão de todo animal, e requerei. Como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requerei a vida do homem. Essa proibição, né, então foi aí que Deus começou a colocar as leis, né? Não matar. Essa proibição envolve a questão do respeito à vida, que está no sangue, e também o fato de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, exibindo a sua grande dignidade. Mas se houvesse homicídio, teria de haver a execução do culpado. Assim, descobrimos como as leis se foram desenvolvendo, quais os primórdios e as legislações mosaicas. Os judeus requerem somente essas normas, da parte dos gentios, enquanto estes não se fazem judeus por religião, quanto então as leis de Moisés passam a ser a norma. A vida animal pode ser tirada, mas não a vida humana. Assim foi estabelecido uma distinção que governa a vida humana na humanidade melhorada, né? Era para ser melhorada. Mas os homens maus não obedecem a nenhuma lei e assim têm ignorado essa norma. Uhum. Certo. Terminou a sua parte, Anaína? Terminou? Então me lembrei do meu... Está falhando. Certo. Falta mais um pedacinho. Então lembrei do meu convênio que está entre mim e vós, e entre toda mais dilúvio para destruir toda a carne. Foi aqui que Deus estabeleceu uma aliança de paz, né, com tanto a chuva quanto o arco luminoso e colorido que se forma em meio às nuvens carregadas já eram fenômenos atmosféricos conhecidos muito antes do dilúvio. Contudo, agora o próprio Senhor conferiu ao arco um significado especial e eterno, como símbolo visível da aliança de Deus com Noé. O arco-íris simboliza a memória divina que traz alívio e ajuda bem ao meio da tempestade. Então, dessa eu não sabia, professora, que o arco-íris simbolizava essa aliança de paz. Eu achei bem interessante. E o capítulo 10 fala um pouco sobre
depois do dilúvio, né, que foi povoado a terra de novo. Depois do dilúvio, contém 70 descendentes de Noé, 14 de Jafé, 30 de Cão, 26 de Sam. Tabela das Nações. Esse nome, com frequência, é dado ao 10º capítulo de Gênesis, ao trecho de Crônicas, com algumas pequenas variações, provendo uma lista étnica dos descendentes de Noé por meio de seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. As principais divisões apresentadas na Tabela das Nações acompanham os descendentes dos 3 filhos de Noé. São, que é Mesopotâmia e Arábia, Cão, que é África e Egito, e Jafé, o extremo norte e as terras em redor do mar Mediterrâneo. Como é claro, grandes massas da terra foram deixadas de lado. Alguns eruditos conservadores explicam que o resto do mundo foi ocupado mediante a vasta migração que ocorreu após a Torre de Babel. E terminei aqui, professor. Tá certo, então. E daí agora quem fala após a Janaína? Boa noite, prof. Sou eu, Jennifer. Ah, tá, Jennifer. Vamos lá. Prof, vou falar referente aqui ao capítulo 17 de Gênesis, tá? O capítulo 17, ele fala referente a um pacto realizado entre Deus e Abrão, né? Diz aqui que em uma conversa, né, entre Deus e Abrão, Deus disse para Abrão que se ele andasse íntegro, né, Deus abençoaria com muitos filhos e o tornaria pai de muitas nações, né? E aí Deus instituiu para Abrão para ser realizado um pacto, né? E ele disse a Abrão que Abrão deveria circuncidar todos os homens, né, nascidos na casa dele e aqueles também comprados como estrangeiros, né? Que seria uma forma de efetivar esse pacto. Aos 8 dias de vida, todos os homens deveriam ser circuncidados, né, naquela época. Do contrário, se isso não acontecesse, essa pessoa, né, os homens, né, que não fossem circuncidados, eles deveriam ser eliminados do povo de Abrão, né, porque estariam violando esse pacto. Aí no versículo 15, Deus disse a Abrão, né, quanto à esposa deles, na época se chamava Sarai, né, o nome dela não seria mais Sarai, seria Sara, né, e que por intermédio de Sara, ele daria um filho, né, a Abrão, né, e que esse filho deveria se chamar Isaac. E aqui. Então, ao fim da conversa, né, como forma de efetivar esse pacto, Abrão circuncidou a seu filho, Ismael, ele e a todos os homens que tinham na sua casa, né? E ficou registrado que Abraão foi circuncidado aos 99 anos, né? E o seu filho Ismael aos 13 anos. Agora eu vou falar, professora, sobre o capítulo 32 de Êxodo. O capítulo 32 de Êxodo, ele faz um complemento ali do que a colega Larissa falou, né, referente à adoração, né, que fala sobre a adoração do bezerro de ouro. Então, entra aquela questão, né, que Moisés ele estava já há um tempo fora, né, conversando com Deus no monte, e as pessoas começaram a ficar impacientes, né, e pediram para Arão criar criar um Deus para que eles pudessem adorar, né, criar assim um Deus assim que fosse real para eles. Então Arão pediu para o povo, né, para juntar todas as joias, todos os brincos, né, de seus filhos, de suas esposas, né, que ele ia criar nessa estátua. Então as pessoas trouxeram para Arão, né, todas as suas joias, e Arão esculpiu esse bezerro de ouro. Então o povo passou a adorar, né, esse bezerro. E quando Deus se deu conta do que o povo estava fazendo, ele falou para Moisés descer, né, porque aquele povo era obstinado e eles estavam pecando. Então, quando Moisés desceu, né, do monte, e ele percebeu que o povo estava adorando aquela estátua, ele estava com 2 tábuas, né, de mandamento, que Deus, 2 tábuas que ele havia escrito, né, dos mandamentos de Deus, e ele jogou essa tábua. Ele ficou muito irado. E antes mesmo dele descer, Deus disse para ele que iria punir aquele povo. Então, ele pediu, sim, para que Deus
reconsiderasse, né, levasse em consideração e não punisse o povo. Então, ele disse que ia reconsiderar, né, e que não iria punir, né, o povo. Aí, quando Moisés chegou lá embaixo, ele ficou muito irado, né, ele queimou a estátua e diluiu em água e deu para o povo beber, né, os israelitas beber. Então, eles tomaram. Então, Moisés, ele se pôs, né, na frente do acampamento, né, que eles moravam em Canaã, e disse que quem estava ao lado de Deus, a favor de Deus, era para chegar até ele, né? Então, aí os levitas se reuniram em volta dele. Então, ele disse que Deus havia ordenado, né, que todos eles tomassem as suas espadas e que deveriam guerrear entre si, né, lutar entre si. E contra irmão, contra filho, né, contra pai, mãe, eles deveriam lutar entre si. Então, naquela mesma noite, né, eles lutaram entre si, guerrearam entre si, e houve cerca de 3.000 mortes ali. E, segundo Moisés, Deus entendeu, né, que por eles terem lutado contra os seus próprios filhos, né, e irmãos, Deus concederia uma bênção a eles, né. Então, daí no dia seguinte, né, Moisés subiu ao monte para conversar com Deus, né, para pedir para que ele perdoasse o povo, e ele também colocou, né, que se não fosse possível, né, aliás, se possível, né, se Deus pudesse perdoar aquele povo, se não fosse possível, que Deus tirasse o nome dele do livro sagrado, né, acho que era assim que eles faziam, né, naquele tempo, né. Então, Deus disse para Moisés que só tiraria do livro sagrado, né, quem pecasse contra ele, né. E Deus disse que não puniria aquele povo naquela época, mas futuramente, né, tem registros que Deus permitiu, né, colocou uma praga, né, no povo. Foi isso que aconteceu mais para frente, né, por eles terem feito o bezerro, né. Deus puniu eles mais para frente. E minha parte é essa, prof. Obrigada. Então, aliás, essa história da adoração ao bezerro, se não me engano, parece naquele filme Os 10 Mandamentos. Se não me engano, eu acho que aparece lá, porque já faz tempo que eu assisti o filme. Outro dia eu estava passando de volta. É bem interessante a história. A história é bem rica, o filme é muito bonito, o filme. Sim. É longa-metragem e tal. Tá bom, então. Parabéns, Jennifer. Obrigada. E agora, quem é que fala? Professora, tem mais 3 integrantes do grupo, 2 confirmaram que não ia conseguir apresentar. Aí a Kelly, acho que está no nosso grupo, mas eu não sei daí se ela está preparada. Tem o André, a Kelly e o Bruno. Bom, se eles não apresentarem, eles vão ficar sem a nota de apresentação, né? E a Kelly, eu não sei se vai apresentar. Bruno Mota. Hã? Professora, a Kelly pediu para avisar que ela está em reunião, em trabalho, e ela não vai apresentar. Ah, tá. Bom, então, aqui, paciência. E o André? Também, professora, não vai conseguir participar, mas o nosso objetivo, professora, apresentação do trabalho, foi demonstrar que a construção dessas normas e da lei de Moisés, ela se fez por pegar esses conceitos, herança histórica, por povos que foram e relações que tiveram, e todas essas relações e conceitos foram formando assim a lei de Moisés. Por esse objetivo, e nós pegamos e focamos mais nessa questão histórica. Tá certo, então. Tá bom. Só que o André, a Kelly e o Bruno podiam ter dado uma participação melhor aí na elaboração do professora, trabalho, né? A Kelly está assistindo a aula, só que ela não pode ligar o microfone, né? Ela está em reunião. Não, eu sei, tudo bem. Paciência, né? É bom? Então tá. Então daí com isso, a Janaína encerrou
a participação do grupo. Não é verdade? Tá bom, então. Então, a Jennifer, aliás. É a Jennifer, né? Tá certo, então, Jennifer. Aí, tá certo aqui. Tá jóia. Então, com isso, nós encerramos. Pelo menos a ideia é trazer para vocês, quando vocês apresentam, o sentido que essas legislações tiveram e a importância que elas tiveram, considerando que o Torá, como vocês viram, que é o livro, o Antigo Testamento, e todos esses livros que compõem, né, a Lei de Moisés, na verdade, até hoje serve de fundamento para a religião judaica, né? Até hoje é um livro que é respeitado. Quem participa faz parte da religião, eu acredito que eu possa confirmar o que eu estou falando. Certo? Tá bom? Então, meus parabéns a todos. Foi interessante. Vamos ver se no bimestre que vem dá certo de a gente poder ler o livro A Cidade Antiga. Eu não vou fazer agora, antes da prova, senão vai ficar muito corrido, deixar para depois da prova, certo? E daí vou dar uma repensada nos valores das pontuações agora para esse bimestre. E daí a gente joga e o dia da prova, em princípio, é o dia, pelo calendário da avaliação global, que está previsto no calendário, é dia 7 de outubro. Depois da semana seguinte, não, na semana seguinte sem aula. Depois do dia 18 ao dia 22, vocês têm a semana jurídica, e da qual vocês vão participar também aí remotamente, mas é bom que vocês tenham alguma participação. Certo, gente? Então, tá bom. Olha, vamos agora só dar um plá meio rápido no direito das coisas. Vamos lá, Débora. Tá. Já está flechinha. Na flechinha. Então, escreva aí primeiro e na flechinha. Depois a gente escreve, a gente abre e faz como se fosse uma janela. Não. E agora? Então, cancela. Então, abre primeiro. Aqui está aqui o acordo. Tá, abre. Vai lá na bolha, não fecha. Aí, aqui, né? Aí, clica aí. Aí não, a flechinha. Daí vai na flechinha. Uma janela. Aí, aqui. Compartilhar. Bom, estão todos vendo o slide aí do direito das coisas, do direito romano? Da mesma forma como eu falei sobre o direito das pessoas, o material está no livro do curso de Direito Romano do José Cretela Júlio. Acredito que alguém já deva ter baixado o livro da internet ou ter visto aí na biblioteca virtual da Uniandrade, certo? Bom, o direito das coisas, nós estamos com pouca margem de tempo, mas pelo menos só dizer a vocês a importância desse direito das coisas, ou chamado também direito real, porque vocês vão encontrar em algum artigo ou alguma doutrina que vocês usem para frente, direito real. Quando falar em direito real, está falando direito das coisas no direito romano.
que até hoje prevalece, né? Então, o que vem a ser o direito das coisas? O direito das coisas, segundo estabelecido pelos historiadores, pelos estudiosos do direito, né? É o direito que o sujeito exerce sobre alguma coisa. Então, é aquele direito que a pessoa tem sobre alguma coisa ou bem que lhe pertence, considerando estar este bem sob seu domínio e ser de sua propriedade. Então, ele tem o domínio sobre o bem, porque o bem está sob seu comando, o seu mando, né? E ele é da sua propriedade, certo? E a coisa, o que vem a ser coisa? É qualquer bem, objeto que pertença ao sujeito. Qualquer bem. Não importa que seja uma propriedade ou alguma coisa móvel. Não interessa. Coisa em latim é res, né? Por isso que o escravo, ele era coisa, ele era res, certo? E segundo o jurisconsulto Gaio e o imperador Justiniano, tá? Isso está previsto na reforma, na compilação das leis que estão no Institutas 2 e 3, que foi feito no período do imperador Justiniano. Então, consta lá o que é coisa. Coisa é toda entidade relevante para o direito, que seja relevante, suscetível de tornar-se objeto de relações jurídicas. Então, nós não vamos pegar uma lapiseira, é um bem, me pertence, ela é da minha propriedade, tudo bem, mas acontece que ela não é relevante para o direito, para se tornar objeto de relações jurídicas. Eu não vou entrar com uma ação com alguém, sobre alguém que tenha pego a minha lapiseira e furtado a minha lapiseira. Porque o valor é tão irrisório, né? Tão pouco importante e tal. Agora, se fosse uma lapiseira de ouro, cravejada de brilhantes, tivesse um valor referencial bem elevado, daí já tinha outra característica. Ela acabava se tornando uma entidade relevante para o direito e podia se tornar, sim, objeto de relações jurídicas. Certo? Então, deu para entender? Olha, coisa é isso e direito das coisas. Veja bem, é que nem pessoa. Direito das pessoas tem diferença, certo? Então, o direito das coisas é o direito que o sujeito exerce sobre alguma coisa ou bem que lhe pertence, porque ela está sobre seu domínio e é da sua propriedade, certo? Então, vamos lá. E coisa é toda entidade relevante para o direito suscetível de tornar-se objeto de relações jurídicas. Bem, gente, esse material está na aula, lá no sistema, na plataforma. Então, quem quiser dar uma olhada, tanto na parte escrita em Word como nos slides, né? Está lá em material de estudo e na parte de explicação, podem dar uma olhada, certo? Eu não coloquei nenhuma tarefa, nada, porque nós vamos ainda com a apresentação, né? Então, eu não coloquei nada ainda. Vamos deixar depois para frente, a gente faz alguma coisa. Considerando que nós temos o dia 30,
né? Hoje é 16, então nós temos dia 30 a previsão de uma revisão de matéria para a prova, certo? Então vamos ver se semana que vem a gente consegue entrar em mais esse direito das coisas e mais o direito das obrigações. E pode ser que o direito das obrigações é mais longo, então pode ser que não dê tempo. Bom, gente, eu vou fazer, são 20h55, 5 para as 9, né? No vermelhinho. No PowerPoint ali, lá embaixo. Aí. Sobe e fecha no X. Não. Volta. Vai outra vez ali. Lá onde você estava. Aqui. Aqui vai no X. Ah, sim, entendi. Ah, desculpa. Então, vamos lá. Eu vou fazer a chamada, certo? Daí, depois, quando aqueles que se matricularam em outro curso, daí me mostra o diplomazinho, o certificado. Eu vou querer parabenizar, né? Participar dessa alegria de vocês conquistarem certificados de cursos de curta duração. Daí é interessante, né? Não deixa de ser interessante. Certo, Andrew? Tá certo. Quero ver. Tá bom, então. Então, vamos lá. Bruna Guedes. Presente, professora. Tá, obrigada. Matheus Figueiredo. Presente. Camila. Presente. Amanda Moro. Prof, a Amanda tá, mas o microfone dela tá com problema. Tá bom. Andrew, tá. Samira. Eu, professora. Oi. Marta. Presente, professora. A Marta. Marta, isso. Leilane. Presente, professora. Laisa. Eu. Lara de Matos. Presente, professora. O Zipperer. Presente, professora. Yuri. Presente, professora. Ele falou bem, né? Ficou bem. Sara Cristina. Robert. Professora, a Sara tá aqui. Robert, professora, presente, Robert. Não, Robert. A Sara tá aqui. Aqui, tá bom. Alana. Presente. Aqui. Rose D. Da Luau. Estou aqui, professora. Presente. Tá bom. Luciane. Gilcinei. Presente. Luciana, presente, professora. Certo. Gilcinei. Daito. Daito, presente, professora. Elaine. Presente, professora. Henrique Linhares. Presente. Janaína. Presente. Amanda. Qual delas? Anderson. Presente, professora Anderson. Qual Amanda? Professora, qual Amanda? Amanda Rafaela. Eu tô aqui. Tá aqui. Anderson Estela. Presente, professora. Tá aqui. Alexandre Yannick. Eu, tô aqui, professora. Tô aqui. Amanda Alvarenga.
Presente, professora. Larissa Andrade. Presente. Agatha Barbosa. Presente. Juliana Nunes. Presente. Cris Cardoso. Presente, professora. Nicole Bueno. Presente, pro. Bruna Aparecida. Meu prof. Bruno Fernandes. Bruna Fernandes. Tô aqui. André Yuji. Presente, professora. Cristiane Agner. Presente, professora. Jennifer Santos. Presente, prof. Laura Cristine. Presente, professora. Renan. Presente, professora. Kelly. Cajuí está presente. Cajuí está presente. Falou para responder. A Kelly está sem microfone, né? Tá. Paula Eduarda. Presente, professora. Larissa Vaz. Larissa Vaz. Tá aí, Larissa. Presente, acho que meu. Tá bom. Não, sem problema. Vai ficar com. Cris Cardoso tá certo. Larissa Vaz. Claudemir. Presente, professor. Obrigada. Maiara. Presente. Juliane Furlim. Presente, professora. A Larissa Vaz. A Larissa acho que saiu, né? Rose, tá certo. Matheus Henrique. Matheus Henrique. Presente, professor. Tá. Então, terminamos. A nossa turma está ficando grande. Alguém não foi chamado? Professora, Fala. a Larissa, ela é minha irmã, ela estava na aula até agora, mas ela precisou sair. A Larissa Vaz. Tá bom. Obrigada. Agora... Quem que por acaso não foi chamado e que está na aula? Os 45 aqui que nós temos a turma. Eu estou aqui. Tem algumas pessoas mandando mensagem, professora, dizendo que estão com o microfone desligado. Eu não sei se a professora presença. Não. Kelly, a Rose D, todos falaram que estão presentes. Não sei se foi dado o registro. Não, tá tudo aqui. Tá. Eu, na hora da entrada, deu a impressão de que um nome parece que faltou. Em todo caso, depois eu confiro aqui com a relação. Esse aí desaparece. Desaparece? Podia deixar, né? Podia ficar registrado isso, né? Vai desaparecer. É pena, né? Que desapareça. Não, aí não. Não, aqui, ó. Coisa de oitar. Cris Cardoso presente. Aquele tá. Não, mas estão todos com presença. Ninguém está com falta, não. Está todo mundo com presença aqui. Todo mundo com presença. Tá, se ninguém respondeu. Tá? Tá joia? Então, um beijo. Semana que vem, direito das coisas. E vamos ver se começamos o direito das obrigações. E daí eu passo uma tarefa para suprir as pontuações que faltam. Aqui tem 2, 3, 4. Vamos ver, daí a gente faz um trabalhinho
para compor esses 4 pontos. Pode deixar, tá bom? A gente rever Beleza. Os valores aí. Então tá, ó. Boa noite, professor. Boa noite, Boa professor. noite. Boa noite, Eu professora. apago a Boa noite, luz. senhor. Eu Tchau, apago boa a noite. luz. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Tudo de bom. Prof, a Karen falou que tá em reunião, por isso que ela não conseguiu responder a chamada, mas ela tava na aula. Aí a Kelly pediu para responder a chamada porque ela tá sem microfone. Pois é, mas acontece que daí, na verdade, olha, a Kelly, eu fico até meio sem jeito, mas ela não apresentou o trabalho, não pôde apresentar, porque está em reunião, então, infelizmente, daí não tem como dizer que não é. Tem a Kelly, Kellen, né? A Kelly tá sem microfone. A Karen tá em reunião. Que não apresentou o trabalho, inclusive. Professora, Fala. eu tenho uma situação também que eu vim de transferência de outro curso. Hoje é a minha primeira aula que eu estou conseguindo assistir. Ah, Matheus. Você é o Matheus Henrique Borba. Tá Isso, presente professora. aqui. Eu estava fazendo FISO e solicitei a transferência. Então, E acabou que eu achei que eu só ia entrar para o próximo semestre, mas já me colocaram nesse. tá. Não, tudo bem. Depois eu vou dar uma olhada como é que nós vamos fazer para você ter. Você procura ver já o primeiro trabalhinho que tem, leia o material que está lá no sistema já colocado. Vou dar uma Aí olhada. você já responde o questionário, depois já me manda, tá? Maravilha, então. Até se tiver algum grupo de WhatsApp que vocês utilizam e... Ô, Matheus, tem 2 grupos, na verdade, tá? Tem o da sala, que lá é proibido brincadeiras, falar, spamear mensagens, e tem o da quinta série B, tá? Que daí é da galera da zoeira ali. Maravilha. Pode ser nos dois já. Entendeu? Aí, ó. Aí, ó, pessoal, já adiciona o Matheus lá da quinta B lá. Ô, professora, eu queria falar com a senhora rapidinho. Fala, pode falar. Professora, aquele dia lá é que a situação foi para um outro lado, referente ao horário. O que eu quis falar para a senhora aquele dia, porque eu acredito, né? Eu falei da minha situação. Para quem quiser ficar até depois do horário, assim, diferente. Tem determinados dias que eu tenho que realmente 21 horas tá saindo, né? Devido a outro compromisso que eu tenho. E aquele dia que eu não lembro, foi a Cris não sei o quê, ela me pontuou, eu não entendi por quê, mas enfim, aí foi para aquilo ali. Mas a gente não tem nada, independente a questão do horário, tá? Se fosse até as 10, pra gente tranquilo, por isso até todo mundo aqui do nosso grupo aqui para falar isso. Eu acho que foi todo mundo tranquilo. Não tem problema nenhum. Tá certo, afinal, o que foi passado para vocês foi passado isso aí. Né? Professora. A Kelly Caju, já tá. Professora, você está confundindo. Você falou que eu não tinha apresentado trabalho, não sou eu. Você confundiu as pessoas. Não é você. Não é você, Kelly. Não é você. Então, mas é que quando a Bruna falou que eu estava sem microfone, falou que essa não, você está com presença. Tá certo aqui, não tem nada. Ah, então tá bom. Obrigada, professora. Bom, tchau para vocês. Aqui, Professora, deixa eu só falar uma Tchau, situação. então, pessoal. Valeu aí. Tchau. Semana passada, eu apresentei o trabalho no início da aula, o terceiro grupo, e aí logo depois eu tive que me retirar, que eu tinha um compromisso. Eu não sei se a senhora chegou... Eu assisti às aulas, né, no decorrer dessa semana, a aula que foi gravada. Eu vi que a senhora me chamou 2 vezes ao final da chamada. Não sei se a senhora consegue colocar ao menos uma presença, pelo menos que foi do início da aula que eu estava presente. Deixa eu ver aqui. Na aula passada, né? Isso, Amanda Alvarenga. Amanda Moro. Não vai estar com data, né? Você já foi a data. Amanda. Que eu fiz a apresentação, mas tive que sair da aula. Tá. Então eu faço o seguinte, eu dou 2 presenças. Tá bom, tá ótimo. Professora. Tá bom? Tudo bem, Ô, tranquilo. prof. Muito obrigada. Professora? Boa noite.
Boa Eu noite. queria fazer uma pergunta. Na prova vai cair as questões do trabalho, não? Não, Não, né? não, 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 em princípio não. Não. Porque a senhora deu um tema para cada um e eu estava bem preocupado aqui se eu vou ter que ler todos os temas. Não, não. Não, porque como varia, não, se fosse todo mundo fazendo o mesmo trabalho, até poderia fazer. Mas como muda de um grupo para o outro, daí fica complicado, né? Colocar uma pergunta que para um grupo eles vão responder bem e os outros vão ficar perdidos. Né? Tá já, então. Então, Obrigado, não. professora. Em geral, não. Tá certo? Tá Tá, bom. boa noite, um abraço. Boa noite, um abraço. Tudo de bom para vocês. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite, Robert. Tá, a tua apresentação foi muito boa. Obrigado, professora. Boa Foi noite. muito boa. Boa noite. Pode desligar a gravação. Os 3 pontinhos.